nós podemos encontrar. Amados, olha só. No capítulo 1 de Gênesis, obrigado, campeão, obrigado, meu irmão. Aqui nos diz o seguinte, capítulo 1, verso 1. No começo Deus criou o que mesmo? Os céus e a terra. A terra era como? Sem forma, vazio, não tinha nada. Era algo inóspito. Nada. Não tinha nada. Não tinha forma. Era uma coisa muito estranha. Muito sinistro. Não é? Algo assim que, digamos, ninguém poderia perceber. Ninguém poderia nem sequer imaginar de como era a terra. Ok? E continuando nos diz que sem nenhum ser vivente. E estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar. E onde estava Deus? Onde estava Deus? Se movia por cima da água. Então disse Deus: o quê? Haja luz. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo, amados. Isso mesmo. Deus disse: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Então essa questão de luz, meus irmãos, eu posso dizer aos irmãos que foi a primeira coisa, de fato, até posso dizer isso teologicamente, que foi a primeira coisa que Deus pensou quando nos criou. Ele não pensou em outra coisa a não ser o quê? Luz. Para que serve a luz? Para enxergarmos, para vermos, para nos dar um caminho, para nos direcionar. Então Deus, o segredo de Deus, o sucesso de Deus na criação, a primeira ferramenta que Ele usou foi o quê? Luz. Foi luz. Foi a primeira ferramenta que Deus usou, foi luz. Haja luz e houve luz. E tudo pela palavra. Deus poderia, simplesmente sem falar nada. Sem falar nada. Poderia só fazer assim e poderia aparecer luz. Mas não, ele falou: haja luz. E houve luz. Amados, nós, como já havia dito, nós estamos em tempos complicados, em tempos difíceis. E como o tema nos propõe, uma luz no fundo do túnel. Esse fundo do túnel se refere aos problemas, aos caminhos, aos descaminhos, os meandros escuros da solidão que nós caminhamos várias vezes sem perceber. Esse é o fundo do túnel. Mas o que é muito interessante, meus irmãos, que nós também temos uma ferramenta importante para a nossa vida, para a nossa sobrevivência neste mundo. Os irmãos lembram quando eu tive dito, eu acho que foi ontem mesmo, de que às vezes a vida sepulta mais do que a própria morte. Não é verdade? E que às vezes eu digo assim, que a maior perda na vida não é a morte, mas aquilo que mora dentro de nós enquanto nós vivemos. Mas não adianta a gente viver enquanto nós estamos mortos. Porque eu acredito na fé e na palavra que o homem que crê em Jesus nunca morre. Porque Deus nos deu a imortalidade na criação. Isto é verdade. Deus nos deu a imortalidade na criação. Mas só que por conta do pecado, o que aconteceu? Passamos a morrer. Mas só que, mesmo passando a morrer, nós ainda não aceitamos a morte. Ninguém aceita a morte. Ninguém aceita a morte. Não é? A gente fica a pensar, temos algumas ideias sobre a questão do que poderá acontecer lá depois da morte, o que vem e o que acontece. Meus amados, nós somos também a luz. Nós somos a luz. E isso, Jesus nos diz isso de maneira muito clara. Temos alguns textos que nós vamos aqui avaliar. Mas só que antes de nós entrarmos nesse texto, amados, olha só como Deus ele é amoroso, como Ele é bondoso para com as nossas vidas. Amado, você está aqui na igreja. Está aqui na igreja. Porque o Santo Espírito tocou em você. E você está aqui hoje, na igreja.
Mas, só que o fato de você estar aqui hoje na igreja, muitas das vezes a gente tem tido uma vida de ingratidão. Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas não terminam o dia. Mas você está terminando o dia, com certeza. Amém. Amém? Amém. Você está terminando o dia com certeza. Mas por que essa certeza? Por que você pensa que amanhã você vai acordar e vai no trabalho? Por que você pensa que amanhã você vai acordar e você vai na escola e você vai fazer os seus programas? Por quê? Você tem certeza. Mas só que essa certeza não vem de você. É Deus que nos dá essa certeza. Mas só sabe de uma coisa, amados? Mesmo que você tenha essa certeza, nada te garante a vida e a vitória. O que eu quero dizer com isso? Amados, a Bíblia nos diz, lá no livro de Job, Isaías reforça sobre essa questão, que Deus ele fez pairar a terra sobre o quê? O nada. Nós estamos no nada. Sabiam disso? Os cientistas já comprovaram a respeito dessa questão. Estamos sobre o nada. O nada, não tem nada. Somos apenas um pontinho azul diante da nossa galáxia, constelação Via Láctea. Sim ou não? Só isso. Mas é muito interessante que estando ainda lá e olhando aqui para nós, não se vê ninguém. Qual é o seu nome, irmão? Isso. Como? Salles. Estando lá, você não vê Salles. Estando lá, você não vê a rua dele, você não vê a casa dele. Estando lá, você não vê carro de ninguém. Você não vê status social de ninguém. O que você vê? Apenas o quê? Um pontinho azul. Significa que nós não somos nada perante ao que Ele criou. Estamos aqui hoje é pela glória. Se tem um momento em que todo ser humano devia dizer glórias e glórias todas as noites antes de dormir, seria este momento. Dizer glória, porque eu estou vivo. Porque algumas pessoas não acordaram, algumas pessoas não terminaram o dia. Mas eu terminei o dia. Amados, nós estamos no nada, né? E é muito interessante isso no ano de 1975, né, quando foi comprovado que lá no núcleo da Terra tem um fogo. Sim, isso para quem estuda geografia sabe disso. Tem fogo ardente, né? Tem um vulcão, né? E a Terra ela tem 12 mil quilômetros de profundidade, mas o ser humano não conseguiu atingir, não conseguiu chegar, né? Inclusive o governo russo tentou fazer nesta sonda, mas acontecia que tentava chegar nesse núcleo, só que quanto mais chegava, quanto mais ia fundo, congelava essa sonda, essa Fênix. É muito interessante isso. Então nós estamos sobre o nada, e embaixo de nós tem fogo e tem gelo ao mesmo tempo. Então estamos vivendo só pela graça de Deus. Não é verdade? Só pela graça de Deus. E hoje, com a presença dos computadores quânticos, né, alguns cientistas já cogitam, por exemplo, em tentar ausentar pendrives, porque o que eles querem, na verdade, já não é mais o uso da pendrive. Ou seja, sabe o que vai ser a nossa pendrive do futuro? Alguém sabe dizer o que vai ser? Não. Será o nosso próprio DNA. Por que o nosso próprio DNA? Acredita-se que 95% do nosso DNA eles chamam isso como lixo genético. E é muito interessante que o nosso DNA, né, ela tem um sistema como um computador, né? Tem códigos binários. A gente sabe que no computador códigos binários são vários, né? Zeros, vários números. Quem tem computador sabe o que é isso aí. Mas o nosso genoma ela funciona com 4 letras. Não é verdade? Para quem entende biologia sabe que é mais ou menos isso. Mas só que é muito interessante, meus irmãos, que segundo essa pesquisa que foi feita em Harvard, né, pelo cientista Watson,
descobriram, né, com a equipa, eles descobriram que no nosso genoma, né, ela tem 3 bilhões de informações contidas. 3 bilhões. Agora, sabe dizer qual é o tamanho do nosso DNA? Para quem sabe dizer? Bem, com certeza a gente sabe, né? Mas olha só, para quem entende biologia, né, o nosso genoma humano, ele tem o tamanho de uma cabeça de um alfinete. Ou seja, tudo que nós somos está nisso, está nesse DNA. Mas é muito interessante que nesse DNA tem tudo sobre nós. Tudo! Mas só que nós descobrimos a partir dela apenas 5% do que nós somos. Ué, então a gente ainda não conseguiu entender quem realmente nós somos. Ainda não. Ou seja, para mim saber tudo sobre, por exemplo, a irmã, qual é o seu nome, querida? Adsa. Olha, para mim saber tudo sobre ela, sabe o que eu preciso fazer? Preciso ler pelo menos um livro de 300 páginas, que me possibilita um livro de 300 páginas, que possa fazer uma escada daqui até a Lua 2 vezes. 3 bilhões de informações, tudo sobre ela. Só para saber como é que ela é, tudo. Nosso Deus, ele é incrível, né? Não é verdade? Somos complexos. E sabe que isso é incrível, estou dizendo isso para a igreja, por exemplo, isso é tão incrível, né, que nós somos únicos. Únicos. E segundo a Bíblia, ele nos fez segundo a sua imagem e não tem outro ser. O Espírito não tem uma outra tese que nos fala de que existe outro ser, nem os anjos. Os anjos não foram feitos segundo a imagem de Deus. Nós somos. Então somos preciosos. Somos preciosos. Mas então, por que muitas das vezes nós agimos como se não fôssemos nada? Né? Não é verdade? Por que muitas das vezes nós agimos como se nosso Pai não fosse o Criador? Como se nosso Pai não fosse o arquiteto principal da minha essência, do que eu sou, desse resultado de pessoa, de ser humano, que lhe faz perceber que quando você observa o outro, você entende que você não é logo. Por que você não é logo? Porque tem outro igual a você. E você percebe, você contempla essa pessoa. Então nós não estamos sozinhos. Mas o que a parte interessante dessa coisa de ser humano, de pessoa, meus irmãos, é quando nós surgimos. E é muito interessante, meus irmãos, que às vezes a gente luta tanto nessa vida, a gente se maltrata tanto nessa vida, que a despedida acaba sendo mais fatal até do que o dia em que nós viemos nesse mundo. Muitas das vezes. Mas sabe quantas pessoas concorrem, quantas pessoas se candidatam para ser o que você é hoje? Sabe quantas pessoas? Quantas? E a gente poderia ter dito assim, puxa, não fui eu que quis vir no mundo. Né? A gente sempre diz, porque 2 pessoas pensaram e eu hoje existo. Não é verdade, sim ou não? Não. Deus, antes da sua formação, antes da minha formação, esteve lá. Ele visitou, ele estava lá, ele te viu, você correndo, você disputando, numa corrida tão intensa, entre milhares e milhares de células, tentando chegar. Estou falando das formações. É muito, não é? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Muitas pessoas, cromossomos e células, tentando chegar no caminho. Mas acontece que, pelos estudos que indicam, apenas uma pessoa, 2, ou quando às vezes, raramente 3 pessoas, 4, conseguem chegar. Então, o que eu vou dizer com isso, meus irmãos? É que a sua luta não é de hoje. Amém? A sua luta não é de hoje. Nunca foi de hoje. Desde lá, quando você era o quê? Um microscópio. Que aparece dizendo nada. Você estava lá lutando. E Deus estava lá te vendo, te olhando. A sua corrida. Mas agora eu pergunto, por que desistir agora de você mesmo? De tudo que você já passou, de tudo que você já lutou?
vida é uma coisa muito fácil. Não é verdade? Sim ou não? É fácil tirar a vida. Parece que viver é um pouco mais difícil. Mas é fácil tirar a vida. Eu posso pegar um revólver e atirar e acabou. Quantos anos você tem? 10. Já é o suficiente para você dizer glórias a Deus. Não é verdade? Glórias a Deus. Porque Ele está permitindo que você viva. Mas viver para quê? Qual é o propósito então? Porque muitas das vezes parece que nós vivemos sem propósito. Não é verdade? É sim, isso é verdade. Temos algum propósito? Por que eu existo no mundo? Por que eu estou presente no mundo? Qual é o meu propósito? Por que eu vim? Por que tantos outros milhares e milhões desistiram? Não desistiram. Eles correram também, mas eu consegui. A gente tem propósito. Amados, novamente ativamos aqui na Bíblia. No livro de João. João capítulo 8 e o versos 12. 12. João 8, capítulo 12. 10 mais 10 mais 12. Olha só. Aqui nos diz o seguinte, irmãos. Falando novamente ao povo, Jesus disse que eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Terá a luz da vida. Essa foi a promessa de Jesus. Eu sou a luz do mundo. E quem anda comigo tem o quê? Tem a luz. Não anda em trevas. Isso eu estou dizendo, meus irmãos, e como ontem já havia dito, que não existe terreno neutro entre luz e trevas. Não existe terreno neutro no campo espiritual. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Porque quando você é de Deus, a sua vida toda ela é um testemunho vivo. Parece alguém que nunca tem problema na vida. É verdade. Não estou dizendo que a vida em Cristo seria talvez os melhores. Não é isso, meus irmãos. Mas é porque a vida com Cristo seria menos doloroso. Não é verdade? Seria menos doloroso. Porque a ignorância mata mais. A ignorância mata. É? Quantas pessoas nos hospitais morrendo à toa. Sabe? Estou falando sério, irmãos. É sério. É? Quantas pessoas morrendo à toa no trânsito. À toa. Conhecimento. E a Bíblia diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Porque quem tem conhecimento tem o quê? Tem a luz. É exatamente isso, amados. Quem tem o conhecimento tem a luz. Próximo texto. Agora, irmãos, eu vou indo já aqui para o apelo. Porque de fato hoje Deus Ele quer tocar na minha vida e na sua vida. E com certeza, meus irmãos, Deus não quer que tu saias daqui sem ser tocado. Não estou dizendo aos irmãos que eu tenho um poder para isso. Mas é porque tem o conhecimento da palavra. Aqueles que de fato encontrem-se com o Senhor em verdade e espírito, nunca serão o mesmo. Alguma coisa muda. E não importa o conhecimento que você tem. Sempre vai ter uma mudança. Vai ter uma reflexão a respeito do que nós estamos aqui a falar. 2 Coríntios capítulo 4 e o verso 6. Aqui diz o seguinte: pois Deus que disse, das trevas resplandeça o que mesmo? A luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Agora, irmãos, vamos ver aqui o livro de Salmos. Salmos 118. Salmos 118 e o versos 29. Salmos 118 e o verso 29. O Salmo fica bem no meio, né? Aqui nos diz o seguinte: tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. Não é? Oh, meu Deus, transforma em luz as minhas trevas.
o primeiro instrumento